Opa, voltamos aqui com o TDF Cash com mais um convidado de peso, André Veloso, acompanhando o trabalho dele já de longa data. Hoje ele é coordenador de captação do Clube Atlético Mineiro e nós vamos falar um pouquinho sobre futebol, sobre o que os observadores técnicos procuram e com toda certeza vai agregar valor para vocês aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado, prazer estar aqui. Acho que eu vivi muita trajetória, como qualquer brasileiro que tentou jogar ali, né? Eu fui goleiro até os 21, tentei até o finalzinho mesmo. Cheguei a jogar futsal profissionalmente no Rio de Janeiro. E aliado a isso também já comecei a faculdade, né? Comecei a trabalhar com futebol. Comecei no Flamengo, até passei na base, no profissional, até chegar no Atlético Mineiro hoje aqui, né? E é muito legal ver a competição, como acontece hoje em dia aqui, de ser muito organizada, né? Por toda a estrutura que a gente tem aqui, de fácil acesso para a gente como observador do aplicativo, com as tabelas, horários, enfim, tudo funciona muito bem assim. Então, assim, mas muito bacana, obrigado pelo convite aqui, né? Foi meio de. A Alessandro chamou ali, foi bem bacana, a gente já conhecia o trabalho de vocês também, e bem bacana. E é um prazer estar aqui com vocês também. Pô, show de bola, André. Conta um pouco pro pessoal ali da tua trajetória até você chegar a ser um observador, e aí depois a gente dá sequência aqui. Boa. Eu, como esses meninos aqui, né, comecei com 8 anos, era de linha, e aí fui pro gol, né? Não era tão bom na linha assim. E acabei que um treino de finalização, faltou o goleiro. Eu falei, cara, vou tentar ir pro gol. Levei uma bolada no nariz, ficou sangrando. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E aí acabei virando goleiro dali. Meus pais não sabiam na época e ficou meio burburinho na arquibancada na época, né? De que goleiro novo tá chegando e a gente sem saber nada. E depois que eu contei pra ele, depois de 2 dias só. E aí foi bem bacana, então joguei, fui um goleiro, né? Joguei no Vasco, Flamengo, Fluminense, até o Botafogo, no Sub-17, aí fui até o Sub-20 no Botafogo, fiquei até os 21 lá, né? Joguei o adulto na Taça Brasil, enfim. E aliado a isso, eu fui para a Faculdade de Educação Física, né? Como um caminho do esporte, vamos dizer assim. Já comecei a estagiar, então concomitantemente eu estava jogando futsal, que era à noite, estagiando durante a tarde de faculdade de manhã, né? Aquela rotina é, de universitário que joga ainda. E aí, cara, quando eu me deparei que o futsal já não ia me dar o retorno que eu queria pro futebol, eu foquei em estudar, né? E aí, para mim, foi muito difícil, porque como os meninos hoje aqui têm 7, 8, 10 anos, cada vez mais a questão da precocidade afeta, né? Então, muitas vezes os pais têm uma ideia de o filho já é profissional com 8, 9 anos de idade, e isso até o momento pode ser ruim de alguma forma. A gente tem que ser um caminho muito leve, muito tranquilo, muito respeitando a criança, que é a principal pessoa personagem dessa história, né? E muitas vezes esquece que a criança tem que brincar, né? E aí, quando eu me dei conta que o futebol tinha acabado para mim como atleta, eu fiquei assim, cara, o que que eu fiz da minha vida, sabe? Eu abdiquei de um monte de coisa, de ir festa de 15 anos, e festa de aniversário de alguns amigos. Só que eu vi o quanto o futebol me agregou de valor, né? Valor como princípio, como vida, de amizade. Porque muitas vezes a escola, ela te dá uma amizade de pessoas do mesmo bairro. Então, você é meio que obrigado a estar com aquelas pessoas. O futebol não, o futsal também, você está com pessoas que têm o sonho que você tem, né? Um caminho que você quer seguir. Então, tá todo mundo de alguma forma ali pensando no futuro próximo, vamos dizer assim. Não é aquela medicina, advocacia, enfim. Então, acabou que o futebol para mim foi muito mais valioso por isso, pelo extracampo, e por isso que eu bato na tecla da educação das crianças no jogo em si, porque isso forma o caráter dela, isso forma a criação dela, que vai ser o principal para a gente ser um adulto que a gente é, né? Não necessariamente a gente ter alguma coisa de joga bem, joga mal, é inteligente, é burro na escola, porque o que a gente é como essência é que vai treinar a gente no futuro, né? Então, para mim, o caminho do futebol foi esse. Eu comecei a estagiar no Flamengo, com 19 anos, sem entender nada no caminho ainda, mas fui aprendendo, pegando as coisas, sabendo o trabalho de office boy, de entregar as coisas, fazer tudo que me pediam fazer, sabe? E fui crescendo, fui crescendo, até virar um scout na base, né? Fui profissional em 2024, trabalhei lá com o Tite, com o Felipe Luiz, até 2025, e aí retornei para a base para gerir a área de captação do Atlético, né? E onde eu estou até hoje, fiz um ano recentemente. Que legal, meu irmão. A gente aqui até na própria trilha do futebol, a gente fala muito sobre isso, né, que o futebol ele tem que servir como ferramenta de transformação do cidadão.
É óbvio que todo mundo tem um sonho de se tornar jogador de futebol profissional. É por isso que a gente treina, é por isso que os pais se sacrificam, levam os filhos para poder participar. Mas nós sabemos que a maioria não vai virar jogador de futebol profissional. Mas com toda certeza vai servir como ferramenta para formar bons profissionais, independente da área. Seja para ser um médico, um dentista, um advogado, independente da profissão. E até um profissional do futebol. Porque assim, eu não sei você, eu sou apaixonado por esse esporte. A gente, só que não só isso, é o esporte, esse é o trabalho que coloca comida na minha mesa. É o trabalho que coloca a Sim, comida na sua mesa. Você sempre quer evoluir, quer buscar melhores condições e fazer algo que gosta, é melhor ainda, né? exato. E assim, além disso, como eu falei, as amizades de futebol hoje são muito mais fortes para mim, pela experiência que eu tive de convivência e tudo mais. E isso que às vezes me preocupa não hoje em dia ou antigamente, que para mim é tudo muito próximo, sabe? Acho que falam muito mal de hoje em dia, como é que funciona, que a rede social potencializou muitas coisas de fato. Mas para mim, tudo sempre foi a mesma coisa, sabe? Atletas muito bons, atletas que têm pais que querem mais para os filhos, que eles são frustrados na carreira deles e colocam uma pressão exagerada muitas vezes. E, como eu disse, a criança, ela não quer às vezes treinar 4, 5 horas no dia. Ela quer jogar bola 4, 5 horas no dia. Ela não quer ter a pressão muitas vezes disso. E ela vai evoluir muito mais sendo feliz, né? Quando ela tem 8, 9 anos, 7 anos de idade, no dia que a gente tem, de crianças jogando bola, aí treina à tarde, faz personal à noite e volta de madrugada, faz nutricionista 2 da manhã. Isso é legal, mas tem uma hora que a criança vai ter 13, 14, 15 anos, ela vai começar a ser jovem, vai começar a sair no shopping com os amigos, vai começar a ir para as festas que ela não ia antes, e ela vai estar de saco cheio já do futebol antigo, né? Futebol que ela não teve prazer naquela idade. E para mim esse é o meu maior medo, né? De crianças com potenciais talentos para jogar futebol profissionalmente, chegarem no estágio de juventude, né? Jovem adulto, vamos dizer assim, e ela já enfrentar dificuldades que tem no futebol, de pegar um ônibus, de ir para um lugar mais longe, de se mudar longe da família. E ela fala, cara, eu jogo futebol já há 10 anos da minha vida, eu já não quero mais isso aqui, sabe? E se é um cara com uma cabeça que não foi estruturada num processo bem feito ao longo desse período, a tendência é a gente ter menos atletas de potencial no profissional e dando certo para ele, para a família, para o ecossistema inteiro, porque elas podem estar muito saturadas de um processo que vem, às vezes, mal feito, não por clube A ou B, né, mas pelo ecossistema do futebol, de muita forma acontece isso. Interessante essa visão. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Se for pensar basicamente pelo seguinte, tem um livro que fala da outlier, né, que são as pessoas fora da curva. Tem uma parte que ele acaba falando que para você se tornar especialista em algo tem que ter 10 mil horas de prática, né? Se a gente for ver bem mesmo, uma criança com 5, 6 anos que já começa no processo de formação, não quero falar se é certo ou errado, só que hoje as crianças não estão mais na rua, as crianças estão Isso numa escola existe. de futebol, né? É o que acontece. Existe, acabou. Só que a gente vê que o foco, enquanto deveria ser a criança se divertir com a bola nos pés, gostar do processo, querer participar, a gente vê por muitas vezes uma pressão que é sofrida com 5, 6 anos ali já. Mas fala, não é possível. A gente roda pra Exato, caramba né? e vê isso acontecer. Essa mesma criança com 5, 6 anos, que a ideia era que ela pegasse gosto pelo futebol e ela já está sendo específica, nós vamos falar que 10 anos ela se tornou especialista. Exato. Com 15 anos ele é um especialista. É. Ele tá de saco cheio. Tem doutorado já no futebol com Não, 15 anos. poxa, ele tá de saco cheio. Chega com 15 anos, aí você fez a comparação com os amigos da escola, com 15 anos começa a ter as festinhas, festa de 15 anos das Ele vai meninas, querer ir. os rolezinhos. Ele vai querer isso. E atleta, sexta, sábado e domingo esquece. Acabou. Acabou, meu irmão. É abdicar por causa de um sonho, né? Só que ele já abdicou de tanto ao longo de 10 anos que ele tá de saco cheio. Exatamente. Aí eu até falei aqui no outro bate-papo com o próprio Ricardo, que quando esse menino chega com 16, 17 anos, ele desiste, né? E tá tudo bem. Sim. Só que quando chega com 22, 23, 24 anos, aí vai ter Um amigo dele. um campeonato interno no clube associativo, que ele é o fera. Porque ele tá acima dos demais Exato. mesmo. Aí o pessoal chega pra ele falando, cara, você é bom jogador, por que você não virou profissional? Ele fala, porque só tinha esquema. É. É porque era amigo do Muito treinador, empresário, certo. tinha um jogador que era bem pior do que eu na base, só que ele virou profissional. E não fala o quanto que o cara se entregou a mais, se dedicou. Concorda com isso? Exato. Muitas vezes acontece do cara menos talentoso ser o cara que
persiste, batalha, luta, se entrega e vai chegar lá na frente. O cara talentoso, ele nem sempre... E o que se fala muito hoje o mental hoje é muito importante e é extremamente relevante. Porque a rede social veio com uma ideia muito do egocentrismo da pessoa, então tudo é sobre ela mesma, sobre o que ela tem a bolha, enfim. E cada vez mais ela está sendo exposta, de alguma forma. E quando você se expõe, não só na rede social, mas vamos para trás, para 15 anos para trás, ou até aqui mesmo no podcast. Quando você se expõe para alguma coisa, você naturalmente vira vidraça, né? Então você é mais julgado, você é mais valorizado, mas também tem o ônus e o bônus, né? Então, de alguma forma, quando você tem isso exposto, tem menino hoje de 8 anos de idade com 10 mil seguidores no Instagram, com TikTok, com página de fã-clube, enfim. E assim, hoje o negócio é esse, não é crucificar, mas é uma realidade que a criança sempre foi uma criança. E ela não sabe reagir porque ela não é matura o suficiente. Porque ela é uma criança de 9, 10, 11 anos de idade. Tem casos que chega atleta novo pra gente de 12 anos de idade, por exemplo, que a gente aprovou, tá com a gente agora, e o pai pensa, André, ele vai treinar aqui de tarde. O que eu faço mais além disso pra ele? Leva no shopping, leva no campo, vai escalar árvore, sabe? Vai brincar de basquete, handebol. Cria riqueza para aquela criança de momento, de vivência, de diversas coisas, sabe? Acho que todo mundo que trabalha no futebol de alguma forma já foi treinador um dia, de uma escolinha, de uma faculdade, de um time de amigos. E muita coisa quando eu era treinador, eu pegava referência de futebol americano, de basquete, de handball, de princípio de questão de jogo, questão extracampo. E acho que a riqueza maior que a gente pode ter no futebol é quando você tem várias influências positivas que vão para aquela pessoa de alguma forma. E passa muito por isso, você tem uma criação positiva de não pressionar a criança a ela ser um profissional aos 10, 11 anos de idade. Acho que hoje a máquina social aconteça isso, a criança tem que ser blindada, porque ela é uma criança. Por mais que a gente seja adulto e entenda isso, ela vai ter experiência para passar por aquilo e entender como é que funciona de fato. Tem uma parte que a gente fala aqui que adulto tem discernimento do que é certo ou errado, o que pode, o que não pode, mesmo muitas vezes alguns adultos não utilizando esse discernimento. A criança não. A criança ela só quer se divertir com a bola nos pés, cara. Ela quer correr, ela quer brincar. Eu fiquei impressionado, é a primeira vez que eu venho aqui pra Gold Cup. Eu fiquei impressionado pra ver o quanto, se você chegar pra falar com algumas crianças, elas vão falar que é uma realização de um sonho estar aqui jogando. Só que eu fui entender isso quando eu tava aqui na questão da Disneylândia. Eu não sei exatamente se é isso, mas vocês vão jogar 2 jogos no dia. Sim. 2 jogos no dia. Vamos lá, das 8 às 18, 2 jogos no dia, nós estamos falando de 40 minutos que ele vai jogar num período e mais 40 no outro, tá? O que essa molecada tá fazendo nesses intervalos? É o mais importante para ela. Não, você vai ver. Tá jogando bola, tá brincando, tá se divertindo. Assim, ó, eles não estão preocupados que, nossa, eu tenho que juntar energia porque eu tenho que estar concentrado. Tá sendo criança. Ele tá sendo criança. E às vezes os pais não entendem isso. Vai cair talvez a performance na hora do jogo? Pode até cair, mas não é isso. Nada, isso Não é isso que faz diferença. Exato. Não sei como é que tá hoje, porque eu não fui no campo aqui de trás ainda, mas eu lembro que ano passado tinha fute-mesa dos meninos ali. Tá ali, né? Tá. Cara, vira uma guerra positiva ali, porque a gente ficam brincando. Tem time com um, time com outro, né, que se interagem ali, sabe? E assim, isso é legal, porque o moleque sai do jogo e vai jogar um fute-mesa com gente de outros times, de outras culturas, outros lugares. E de alguma forma, essa interação é muito importante. Você tem a amizade de um menino, às vezes, da Colômbia, da Venezuela, ou menino do Sul, menino do Nordeste, menino do Sudeste, enfim. Acho que essa é a riqueza da competição. Acho que por isso que a gente fala aqui da Disney em si, porque ela tem muita opção para você fazer, né? E de alguma forma, a criança sai de um jogo e cai performance porque ela foi jogar fute-mesa. Cara, que bom que ela caiu performance, porque ela foi criança. E, assim, o principal... E aí eu vou falar de criança aqui que tem a Gold Cup como pessoas mais velhas, e, assim, 14, 15, 16 anos. Se a pessoa não tá feliz, como nós adultos também, a gente não vai render em campo, a gente não vai estar feliz. Vai ter uma hora que a gente vai estar de saco cheio. Você vem aqui fazer o podcast, em um ano, todo dia você não quer fazer podcast, daqui a um ano você tá saturado do podcast. E uma criança durante 10 anos pode estar infeliz com alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, assim, a essência da saturação é a mesma pra gente, só que a criança, de novo, é uma criança. Eu achei legal. Tava eu e o diretor aqui almoçando. E aí eu fiquei olhando pro lado. Cara, eu achei uma cena assim, ó, maravilhosa. Um peruano
conversando com um japonês. Tem um time do Peru e outro do Japão. Eles estavam com os bottoms. Aí eu só vi a criança fazendo assim, ó. Aí eu falei, nossa, que maravilhoso isso aqui, cara. Eles pegaram uma bola e começaram a chutar bola os dois. Ali do lado do almoço, não era Nem sabe como falar nada uma coisa da outra. Cara, imagina, isso é maravilhoso. Queria eu que tivesse isso na minha época. Não, demais. E assim, eu morei na Tailândia durante 2 anos da minha vida. Eu era treinador lá de futebol. E, cara, a riqueza que, pra minha vida, eu já, velho, agregou. Mas uma criança dessa que tá conhecendo um cara da América Latina, um menino do Japão, eles nem se falam. Então, o quão rico vai ser pra esse menino falar pra mãe depois, ou pros pais, ou pros amigos da escola. Pô, conheci o menino japonês, conheci o menino venezuelano, peruano, que virou meu amigo, pegou rede social, enfim, trocou o botãozinho assim. Então, assim, isso é muito legal. Isso, pra mim, é o principal da competição, assim. Eu tenho falado isso com constância. É óbvio que a gente não pode. Eu acho que todo exagero é tolo, né? Tudo que a gente fala, ou é muito para um lado ou é muito para o outro, não é legal. Mas assim, ó, eu tenho dito que não importa quem vai ganhar ou quem vai perder, no final das contas, né? É óbvio que as crianças treinam, elas querem mostrar seu potencial, querem levar o troféu para casa. Isso é importante para a vida delas, é importante para o treinador, é importante para todo mundo. Mas a gente estava falando aqui hoje cedo sobre as participações da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo. E ainda bem que o Ricardo, que estava sentado aqui, perguntou pro meu diretor. Porque ele falou, ele foi retrocedendo, falando Copa do Mundo de 2022, Copa do Mundo de 2018, Copa do Mundo de 2014. E eu parei na de 22, eu já não lembrava ali para onde que o Brasil tinha perdido, de quanto tinha ficado o jogo. Meu diretor, ele gosta dessas coisas. Grande diretor, grande diretor. Ele gosta. Cara, eu não tenho a mínima ideia. O mesmo pensamento que eu acabo trazendo é o seguinte: quem que foi o campeão brasileiro de 2004 da Série A? Lembra? Oxi. Você lembra? Não. E da Série B? Menos ainda. É óbvio que importa pro momento, importa pra Claro. torcida, importa pras pessoas que estavam ali, importa, mas não é isso. Não é a chegada final, é a jornada que é feita. Aqui é a mesma coisa. É importante quem vai ser campeão da Chave Ouro, do Sub-13, da Gold Cup 2026. É legal. Mas essas crianças. Tá longe de ser importante. Tá longe de ser o principal objetivo. Tá muito longe, assim. Além da questão da competição em si, eu acho que a gente sempre tem que querer jogar para poder querer vencer, né? Querer ganhar. Acho que para mim isso é o principal. Se vai ganhar ou não é outra história, mas que o principal é você ter a mentalidade de, cara, eu preciso correr, preciso jogar, preciso vencer esse jogo aqui. E de alguma forma, isso impacta muito na competição. Você falou que na Copa do Mundo. Eu estava aqui ano passado, eu não lembro quem foi campeão também do Sub-11, 12, 13, 14, enfim. E é claro que, de novo, é muito legal vencer. Só que os times voltam para cá não porque foram campeões, mas porque a experiência foi muito legal. Perfeito. E para a criança em si, que geralmente é movido pelas crianças para poder, pô, pai, eu quero voltar, mãe, eu quero voltar porque foi muito legal lá, conheci um japonês, fiz um gol. E eu acho que toda a mobilização da competição, de ter 80 mil campos de jogo o dia inteiro, e é uma coisa que pesa muito. Aí falando muito da parte de observação técnica. O horário é muito seguido à risca, então assim, você tem um aplicativo informativo, você tem um horário legal. Isso contribui muito para a experiência de quem é o cliente de alguma forma, né? Que é a gente como clube, as escolas, enfim. Então isso contribui muito de forma geral. Mas é o que você falou, cara, acho que o principal é tá aqui, divertir, aproveitar, ser campeão, né, meu diretor, é o principal ali, mas sempre preocupando de alguma forma das pessoas estarem gostando de estar aqui. Isso é sensacional. Meu amigo. Você viu? Bate-papo com outro nível. É qualidade que fala, né? Contando muita mentira. Isso aí. Mas agora até para os pais que estão acompanhando aqui, para eles entenderem um pouquinho sobre o que os observadores técnicos pensam, o que vocês procuram. Eu acabo dizendo que no final das contas, todo mundo está procurando a mesma coisa. Está procurando um bom jogador. Exato. Né? Independente se tem uma característica de um clube, de outra, um perfil, um atleta com essas características, enfim. Mas todo mundo está em busca do bom jogador, né?
Mas me diga aqui que o Atlético Mineiro, por exemplo, ele busca dentro de uma observação técnica de um evento como desse. Boa. Você é um lado um pouquinho diferente do que um pouco se fala assim, tá? Tentando linkar um pouco o que a gente falou agora. Se eu olhar um atleta hoje para jogar o Sub-12, Sub-13, vai jogar lá em Minas, em BH, vai jogar competição forte, tudo mais, nacional. Muito legal. Só que no profissional, que é onde eu quero estar com esse jogador, ele vai jogar na Arena MRV, com 50 mil pessoas, um clássico, vai jogar um brasileiro fora. Então o cara tem que estar preparado para isso. O que eu vou olhar no menino de 11, 12, 13 anos para levar para o Atlético e transportar para essa situação? Menino é um bom jogador. Ele errou uma vez. Ele tentou de novo, tentou a terceira, quarta vez. Cara, é um garoto muito resiliente, né? E para mim hoje o futebol é fundamentalmente isso. É o cara que é esforçado, tecnicamente bom com a bola, fato, mas é o cara que persiste para evoluir. É o cara que não se entrega. É o cara que tem um treino muito bom. O que é o treino muito bom pra gente? É o cara que é dedicado, que chega cedo, comprometido. E isso lá na frente contribui porque a gente falou lá no início da nossa conversa. É a essência do cara que é esforçado e vai chegar no profissional. Porque se é o cara que é um talentoso e mais ou menos, o processo de dia não vai deixar acontecer. Por que eu não vou nem falar de perfil de jogador? Porque o futebol hoje claramente é muito mais rápido, muito mais físico. Então, o atleta hoje ele tem que ser mais atleta. Ele tem que ser mais fisicamente positivo, vamos dizer assim, tá? Para isso, ele pode ser alto, baixo, enfim, qualquer coisa. Só que ele tem que ser um cara veloz, um cara rápido, um cara que se dedica. Porque se ele não treina uma intensidade muito alta, ele não vai jogar assim também. Para treinar todo dia numa intensidade alta, uma segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, um treino desse, cara, se o cara nunca acordar bem, quer treinar no Miguel, esquece, não é um cara que eu quero pro Atlético. E quando é um cara que tem o erro aqui, persiste, tenta e faz o gol na quarta tentativa, pô, é um cara que errou, não se abateu com isso, então ele consegue suportar uma pressão interna mesmo dele, porque no final das contas, o atleta é o cara que mais vai se cobrar, porque ele não quer errar, ele quer acertar toda hora, criança ou velho. Então, para mim, é muito importante eu entender a cabeça desse menino durante o jogo, né? E é claro que outro ponto que eu queria falar também é a criação dele, né? Não ser educado, mal educado, mas o que a família entrega para ele, de sentido de o garoto não entrou ou não bateu pênalti. A culpa é do treinador? A culpa é do coordenador? A culpa é do escudo do clube? Ou a culpa é do menino que não treinou bem pênalti, não treinou bem falta ou não entrou bem no jogo? Então, quando a transferência da culpa vira para outra pessoa, e a gente entende isso com os pais, por isso que essa idade é tão importante para isso, eu entendo que no médio e longo prazo, a culpa nunca vai ser do menino, então nunca vai entender que tem que melhorar o jogo dele. Quando é uma família que eu entendo, e aí família eu digo, pode ser pai e mãe, pode ser vó, pode ser mãe solteira, pai solteiro, isso aí para mim é o de menos, é o garoto ter carinho na criação dele. Se a pessoa entende que de alguma forma a culpa não é das outras pessoas e o pai pode assumir uma culpa para ajudar o filho, blindar o filho de algumas coisas e o filho entender que de fato, e aqui o futebol está falando de alto rendimento, né? Ele tem que ser cobrado de acordo com a idade que ele tem. No sentido de, filho, você não fez um gol porque você não estou de esquerda, você é destro. Só que para você ser um jogador melhor, você tem que estar de esquerda, porque vai ter uma hora que o adversário vai ser mais forte que você precisa se virar no jogo. Então, para você melhorar, vamos treinar mais à esquerda, tentar esse, vai ser difícil, vai cair uma vez, vai cair 2 vezes, mas vai começar a acertar, porque você vai treinar. Então, quando o cara não faz um gol de esquerda e diz que é culpa do treinador que botou ele na posição do lateral esquerdo, cara, o menino tá só experimentando as coisas diferentes da vida dele. E nessa idade, a gente ouve milhões de casos de meninos que, e velhos também, 19, 18, 20 anos, que eram em uma posição e mudam para outra. Cara, menino de 11, 12, 13 anos, ele tem que experimentar tudo no campo, né, no futebol de alguma forma. Então, quando o pai entende isso, que o menino precisa, no final de tudo, jogar. Onde vai ser, como vai ser, ele tem que jogar, porque jogando ele vai errar, errando você aprende. Aprendeu, você evolui e melhora. Então, para mim, o principal é essa parte da criação de pais, família e clube também, em relação ao atleta. E para o menino em si, de sempre pensar, cara, eu errei, mas eu quero acertar, eu vou acertar de novo, para de alguma forma ele ter o feedback interno dele, intrínseco mesmo, para ele poder evoluir de sempre. Então, acho que o principal para mim vai
perfil de jogador que eu quero do Atlético é mais ou menos esse aí. Você tocou em 2 assuntos interessantes aqui, e um é polêmico, viu, diretor? Um é polêmico, e aí nós vamos querer falar sobre isso. Tem uma frase, até nós temos um programa dentro da trilha do futebol, que é a TDF Pro, que os 2 objetivos, o primeiro objetivo é o pai entender o que ele precisa fazer junto com o filho dele para ele se destacar dos demais, e o segundo objetivo é entender como é que funcionam as avaliações nos clubes. É isso que a gente entrega dentro do programa de formação. E na aula o que a gente fala sobre os observadores técnicos, avaliações, eu falo sobre uma frase que diz: não é a direção do vento que vai direcionar o barco, e sim a posição das velas, porque o vento acaba sendo o mesmo para 2 barcos iguais. O que isso significa aqui? Não é o que acontece com o atleta dentro de campo que vai determinar se ele vai dar o próximo passo ou não. É o que ele faz a respeito do que acontece. O mesmo exemplo, você pega 2 atletas, o primeiro atleta ele vai fazer uma finalização e isola a bola. Aí ele fica, poxa, eu errei, caramba, não vou chutar mais, porque se eu chutar de novo eu vou errar de novo. O segundo atleta ele dá um bago para cima e ele vai lá, tenta de novo, 2, 3 vezes, porque ele faz parte do jogo, vamos embora, não vou deixar me abalar e tudo mais. É a mesma situação com um pensamento diferente que, consequentemente, vai trazer resultado diferente. E o segundo ponto aqui, que é um ponto polêmico, que aí agora nós vamos entrar nesse assunto, já que você tocou nesse assunto. Quando você fala que é muito criação, e aí você não está preocupado com o perfil, você está preocupado com as atitudes que o atleta tem, isso sim, o fruto nunca cai longe do pé, né? Se você quer conhecer a criança, basta você conversar com o pai, com a mãe, com a pessoa que o criou, 5 minutos, você vai entender qual que é a criação, qual que é a educação e qual que é a formação da criança. Logo, não são só os atletas que estão sendo avaliados. Então você pega aqui, por exemplo, se a gente descer lá para assistir um jogo agora, óbvio que nós vamos estar olhando o movimento da bola. Eu aprendi isso com o Alex. Alex, treinador. Vou só fazer um parênteses. O Alex é engraçado pra caramba, cara. Você assiste jogo com ele. A bola tá lá, ele tá olhando pra lá. Teve um dia que ele virou pra mim e falou o seguinte: Vini, eu fui agente dele como treinador. Ele falou: ó, o zagueiro do tal time vai errar. Eu falei: ah, falou aí, ô mãe de Ná. Ah, beleza, pronto. Falou: fica de olho. E eu comecei a olhar. E o zagueiro entregou a paçoca. Aí eu falei: como é que você chegou a essa conclusão? Falou: quando o time estava no ataque, o zagueiro estava preocupado em ficar olhando aqui para fora, estava totalmente desconectado do jogo, olhando para cima. Ele estava desconectado. E ele não ia estar pronto para a hora que precisasse. Eu falei isso, porque o filho dele também joga no Curitiba e tudo mais. Mas eu falei isso porque quando a gente está observando um jogo, a gente observa o jogo e observa o contexto. Observa o que acontece com quem está com a bola, com quem está sem a bola. Observa principalmente na arquibancada. Vou contar um caso só, e aí nós vamos discorrer sobre isso. Teve uma vez que nós fazendo uma avaliação técnica, uma observação técnica, era um evento, e tinha um goleiro, cara, se destacando pra caramba, o menino, assim, ó, não é pegando tudo. E de repente, chegou um pai com uma haste de ferro desse tamanho, e a observação tinha durado o dia inteiro. E o pai, né, dia inteiro, achando que ali era um ambiente de lazer dele, e tá tudo bem, cada um faz o que quer, nós não temos responsabilidade sobre isso. Tá tomando o dia inteiro, e esse pai, né, pegou com a haste de ferro e começou a bater no alambrado. Parecia Jogos Mortais, cara. Tim, tim, tim. E a gente incomodado com aquilo, e nós não sabíamos que esse pai era o pai do goleiro, tá? E a gente olhando falando: poxa, olha que situação esse pai. Esse pai tá achando aqui que é a casa dele, ele fazer isso. E ele começou a bater com força e tudo mais. O goleiro se destacou, ele estava na lista para fazer uma avaliação, já estava certo. A hora que o observador foi para falar com o treinador, o goleirinho saiu e foi em direção ao pai. E aí ele falou, olha, não quero que dê sequência nisso, até porque vai acabar arrumando dor de cabeça desnecessária, mas o goleiro ele estava pronto para fazer uma avaliação com a gente. Infelizmente, nós não vamos levar ele para fazer. Aí o professor ainda concordou, que ele estava constrangido com a situação que estava acontecendo. E, poxa, eu olho pelo lado seguinte.
Já pensou se esse pai fica sabendo que o filho dele não foi fazer a avaliação por causa dessa haste de ferro? Aí eu fico imaginando a conversa do pai com o filho, falando assim: filho, parabéns, você jogou muito hoje. Você ia fazer uma avaliação, porém, entretanto, todavia, você não vai porque eu não me comportei. Se ele falar isso para a criança nunca mais fala com o pai, né? E aí você tocou num assunto que sim, é avaliado tudo. Então, por isso, até fica uma dica para os pais que estão aqui. Não é que a gente tem que ser santinho, que não pode falar nada. Não é isso. Mas nós temos que medir nossas ações, porque toda ação gera uma consequência. Concorda? Exato. E assim, é o pacote, né? Hoje em dia não é mais só o atleta que a gente traz, é a família, é o empresário, é o agente, cada vez está mais precoce isso. E como você falou no início, a gente está na base. Se o menino errar um chute para cima, eu preciso ensinar ele, eu preciso criar uma base para ele aprender e evoluir, né? Acho que é o principal de tudo ali. Só que, sem dúvida, cara, quando a gente fala sobre a família, a gente leva o atleta para lá e conhece a família e tudo mais. Só que tem uma hora que a gente vê que vai dar problema com a família. Então a gente vai tentar blindar de alguma forma, conversar com a família, educar. E assim, diversas vezes também aconteceu de casos de eu falar com a família do atleta, enfim, levar o atleta para o clube, mas já sabendo com uma interrogaçãozinha, assim, um pontinho de atenção, de falar com a pedagoga, com a assistente social. Falei, ó, a família de tal falando tá vindo para cá, tem a situação essa, essa e essa. Então, às vezes são os pais separados, mas não se compram tão bem. Às vezes situação de pensão alimentícia, enfim, casos mais variados possíveis no futebol brasileiro. E, então, assim, acho que é o nosso papel educar de alguma forma também, passar para as famílias isso. Só que os pais não entendem que as ações deles fora de campo também vão impactar a criança dentro de campo. E você pegou um caso de não valorizar um atleta por causa do pai, comportamento. Acho ótimo. Só que tem caso de que o atleta, ele ao longo do tempo, ele é atrapalhado pelo pai e pela mãe. Então, assim, esse caso, o menino foi até bem no jogo, mas pode ser que era um baita menino com 8, 9 anos, mas começou comportamentalmente só a cair, porque o pai fazia isso, o pai chegava tarde em casa, bebia e batia nos outros, e aí acabou que a criança foi criando um comportamento ruim de ser no meio do futsal e do futebol uma criança não tão benquista, e começa a ficar escanteada de lado, não está tão feliz, começa a treinar menos, então a parte extracampo começa a afetar ele dentro de campo. E para mim isso é o mais perigoso, porque a gente lida com família, a gente lida com sonho, de muita forma, né? Eu joguei esse tempo todo, tive um sonho até os 20 anos, minha mãe e meus pais tiveram sempre isso. Como todos que eu tive na minha carreira, até os 20 anos ali, a carreira curta, quantos atletas, quantos amigos eu tive que também tiveram esse sonho? E hoje, os amigos que eu tive na minha vida, assim, de 13 anos jogando futsal, futebol, eu tenho o Paquetá, o Gerson, o Pedro. Praticamente são os 3 meninos que eram mais próximos que deram certo no futebol. Bruno Guimarães também agora. Então, assim, tu pega um universo de 13 anos de uma geração toda do Rio de Janeiro e tu pega 4 pessoas que, de fato, prosperaram com o futebol, sabe? E quantas crianças foram atrapalhadas por isso, porque o pai achou que o menino já era um craque e largou o estudo e achou que não precisava mais disso. E meu filho é bom, é melhor que todo mundo, então não precisa fazer mais nada da vida. E a gente falou do caso do campo, né? De fora para dentro, mas também tem o caso de dentro para fora que a família, se não cuidar também, vai ter um caminho tão ruim quanto. Tá vendo, diretor? E o pessoal não tem noção disso, não. E nós mostramos ao vivo, né? E... Vamos lá. Não, agora eu tô mais perto do microfone aqui. Você falou que eu achei interessante, que eu fiquei com uma dúvida aqui também. Por exemplo, vocês conseguem facilmente identificar, assim, quando o menino tá com um problema, por exemplo, externo. Pô, vocês veem, ele tá em um dia de um jeito, no outro dia você já vê que ele tá diferente, vocês conseguem identificar isso? Como que funciona esse processo, assim, cara? Então, fala dos dois casos, menino que não é nosso e menino que é nosso. Tá? Uhum. O menino que não é nosso vai muito no que o Alex falou, né? Muitas vezes é um menino que sofre uma pressão externa da família, então ele começa a errar, ele começa a mudar a afeição dele, a energia dele começa a mudar, sabe? De entrar numa onda quase de desespero, de caraca, eu preciso performar, jogar. Vou contar um caso pra vocês aqui também. Um menino que na época estava do Flamengo, ele na época tinha 12, 13 anos, assim, era novo. Ele começou a errar em alguns jogos muito assim, sabe? Errar coisas básicas.
a gente foi conversar com ele, cara, o que tá acontecendo com você e tal, tá indo mal. E ele falou assim, cara, porque eu penso que cada chute que eu erro é uma chance menor que tem de ajudar minha família no futuro. Que ele já era a esperança da família da vida ali, sabe? Então ele pensava, cara, cada vez que eu vou pro banco ou não jogo algum tempo do jogo, é um tempo mais que eu tô desenvolvendo menos para poder ajudar minha família, porque o salário de toda a família, quem dá, era o atleta de 11, 12, 13 anos. E então eu já tinha a pressão que vinha dentro de casa, porque ele era o maior provedor de renda, com essa idade jovem, e tinha pressão gigantesca. Então ele pensava, cara, se eu errar, se eu não for bem aqui, daqui a um ano eu vou ser dispensado e minha família acabou. E o menino de 12 anos ter essa responsabilidade é muito difícil para ele, sabe? E falando um pouquinho da parte que eu falei, né, de quando não é nosso, não é do clube em si, é essa forma, quando o menino ele começa a errar, olhar em volta, olhar o treinador, geralmente vai ser a maior esperança daquela equipe, vai ser o melhor jogador de alguma forma. Aí começa às vezes a olhar o pai, olhar a mãe lá de fora, o pai e a mãe começam a xingar o árbitro, começa a xingar o treinador, começa a xingar a equipe, enfim. E acaba que a criança, como a gente falou no início, é imatura, porque ela é uma criança de 11, 12, 13 anos de idade, e ela começa a ver aquele ambiente totalmente caótico, ela não está acostumada a fazer, e ela começa, como eu falei, ela começa a mudar a feição dela, sabe? Ela perde prazer de jogar futebol. E aí, quando começa a perder prazer, é naturalmente uma criação que pode estar sendo ruim para ela, de alguma forma. Então isso acho que no final das contas vai ser o principal indicador nosso de ver o menino que está sendo pressionado ou não fora de campo. Ficou claro, meu diretor? Com certeza. Gostou? Outro nível, hein? Aí, ferinha! Tamo junto. Isso é bonito demais, cara. Boa, show de bola. Drezão, vou te liberar aqui para você poder ir pro campo, ver esses talentos, esses jogadores aqui. Cara, que bate-papo agradável. Boa. Eu Bacana. vou esperar você. Aí, boa. É o atleta nosso. Ah, é? É. Vou esperar você por Curitiba. Vamos, Pra só gente convidar. gravar o TDF Cast lá junto com a gente, você conhecer todas as instalações, operação. Vai ser um prazer. Prazer vai ser meu. Obrigado aí. Eu vim diretor também. O papo foi muito maneiro. Sim, é sempre bom falar sobre isso e cada vez mais mostrar que o futebol é diversão ainda, mas tenha contratos milionários, multas e acho que a criança ela só quer jogar futebol, no final das contas, e a nossa missão, eu acho, minha como clube também, vocês como comunicadores dessa razão também, é também mostrar para os pais que a criança tem que se divertir. Acho que no final das contas, o sucesso maior para os pais, como experiência para o filho como atleta, para o clube, para a família de modo geral, vai ser a criança se divertir. Então, ela se divertindo é bom para todo mundo. Bom demais, meu irmão. Obrigado pela Valeu. disposição. Conta sempre com a gente. Boa. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Valeu. diretor. Boa, daqui a Valeu, pouco. Drezão. Aí é bonito. Daqui a pouco a gente já volta aqui com o próximo convidado. Fica conectado com a gente aqui. Valeu. Boa.